Ali consideravam a confiança e o respeito pela maturidade espiritual proporcionais à quantidade de sofrimento enfrentado em virtude da fé. Se alguém ainda não tivesse enfrentado perseguição e sofrimento, não merecia confiança até que isso acontecesse. Talvez o mais impressionante de tal conclusão era o pressuposto de que o sofrimento e a perseguição aconteceriam, mais cedo ou mais tarde. A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu queria compartilhar uma indicação de livro que eu gostei muito de ter conhecido. Eu já li várias vezes, desde que eu completei a minha primeira leitura, eu indico ele para todo mundo que eu conheço, e eu acredito que vocês vão gostar muito de conhecer também. O livro é esse aqui, A Insanidade de Deus. Esse livro, ele vai te quebrantar completamente, vai te emocionar demais. Foi um livro que eu li muito rápido, porque eu não conseguia parar, eu queria muito chegar ao final do texto, e eu lia chorando. Eu tinha dificuldade para ler, porque eu não conseguia parar de chorar enquanto eu lia. Esse livro conta a história de uma família missionária que vai para a Somália fazer ali a vontade do Senhor. Se você sabe um pouquinho sobre a lista dos países perseguidos, a lista mundial de perseguição, você sabe que a Somália é um país com alto nível de perseguição aos cristãos e também é um local com um número baixíssimo de cristãos registrados. Nós não temos conhecimento de uma população cristã considerável ali naquele local. E essa família vai para lá para fazer a obra de Deus, no meio de uma guerra civil, algo do tipo que estava acontecendo naquela época. E o Nick, ele começa a fazer um questionamento muito sério para Deus, que é o seguinte: nessas condições, num país nesse estado, passando por esse tipo de calamidade, esse nível de sofrimento, será que é possível que a fé cresça e floresça nesse ambiente? É possível ganhar almas para Jesus num país como esse? E durante os anos que eles ficam fazendo obra ali naquele país, eles não veem muitos resultados, nada muito mensurável, nada que emocione de se contar numa conferência. Os resultados não são de maneira nenhuma o que eles esperavam. Eles vão embora de lá, a história é lindíssima. Eles vão embora e continuam com esse questionamento: será que é possível que a fé cresça em um país tão hostil, em um lugar de tanto sofrimento? Se é possível, o que a gente deveria fazer para que isso acontecesse? E eles começam a ir atrás dessa resposta. Será que é possível que a fé floresça em meio ao sofrimento, em meio à perseguição? Será que é possível que num país onde ter fé em Jesus isso é resultado de morte para você? Será que é possível que nesse local as pessoas ainda aceitem Jesus, sabendo que o que pode acontecer com elas? E ele começa a viajar em busca dessas respostas e começa a visitar diversos dos países em que a perseguição aos cristãos é muito elevada, começa a encontrar canais, contatos, gente dentro desses lugares para que ele consiga entrar e fazer esse tipo de questionamento e promover essas entrevistas. Muitas informações nos são evitadas para que a gente não entenda exatamente onde ele estava, com quem ele estava, mas nós entendemos ali mais ou menos por onde no mapa ele estava indo e a gente começa a ver as entrevistas e é maravilhoso, porque a gente vai ter relatos de pessoas que foram presas e permaneceram fiéis, relatos de pessoas que aceitaram Jesus em meio a essas condições, relatos de pessoas que estão ali tentando fazer a igreja permanecer firme no meio dessa loucura. E um foco muito grande que ele tem no decorrer desse livro, que eu achei belíssimo e eu nunca mais esqueci depois que eu li, é na genealogia da fé. Ele fala muito sobre como ele entende que a genealogia da fé é importantíssima e passar a fé que você tem em Jesus de geração em geração vai fortalecer o evangelho em qualquer local que você esteja. E que os perseguidores, eles sempre sabem disso. Então, quer seja um governo autoritário, quer seja uma comunidade ali, seja uma questão social, a estrutura social do local, eles sempre vão tentar destruir a genealogia da fé. Então, eles sempre vão tentar impedir as crianças de conhecerem o Senhor, eles sempre vão tentar garantir que você não tenha acesso a elas, para que você não as ensine sobre a palavra, porque se elas aceitarem, isso vai promover a fé. Então você vai ver em diversos momentos situações em que o plano não é acabar com os velhos cristãos, mas é impedir que eles ensinem as crianças. Eu não preciso tirar a sua fé de você, adulto. Eu só preciso garantir que você não vai ensinar suas crianças a viverem essa fé. E para mim essa foi uma parte muito forte, muito marcante, porque eu conheço na minha vida, assim, no meu círculo, pessoas que optaram por deixar seus filhos à vontade. Deixa ele escolher o caminho dele, quando ele crescer ele decide. E isso é exatamente o que os perseguidores dos cristãos querem que você faça. Eles não precisam roubar a sua fé de você, eles só precisam que você não ensine os seus filhos a servirem a Jesus. Então esse é um foco belíssimo que ele dá no livro. Além disso, existe também aquele coração humilde de quem passa pela perseguição, de quem passa pelo sofrimento por amor a Jesus, de que não quer se vangloriar disso. Em nenhuma das entrevistas você vai encontrar o relato de pessoas que querem muito ser entrevistadas e querem muito contar uma história porque elas querem muito ser ouvidas.
Eles entendem que o que eles estão vivendo é simplesmente a vida cristã, não passa pela mente deles que existe outra forma de viver o cristianismo, não passa pela mente deles de que há lugares em que as pessoas elas podem ser cristãs e simplesmente não se importar com Cristo. Eles entendem que a vida que eles vivem, que as coisas que eles enfrentam é simplesmente a única forma de viver o cristianismo, porque Jesus disse que nós passaríamos por provações, então qual outra forma de viver isso aqui? Ele fala muito sobre diversas coisas que ajudavam essas pessoas também a suportarem nessas situações. Então ele fala sobre o poder do louvor e da adoração e sobre como eles passavam hinos de geração em geração e eles mantinham aquilo como uma questão como parte da fé realmente. Em muitos locais, a Bíblia não estava completamente disponível. Então, como eu faço para passar uma mensagem espiritual, uma mensagem da palavra do Senhor de geração em geração, se eu não vou conseguir dar uma Bíblia na mão de cada um deles? Cante hinos e ensine esses hinos, eles vão se lembrar. Para mim isso é maravilhoso, porque nós vivemos num tempo onde as músicas muitas vezes são feitas para nos agradar, elas existem para nos fazer curtir realmente. Elas são feitas, pensadas e disponibilizadas pensando nos charts, pensando nos números realmente, pensando nas visualizações, na quantidade de vezes, na quantidade de público que ela vai alcançar. E pensando nisso, muitas vezes ela deixa a palavra um pouco de lado. E o foco desse povo não era esse, eles não estavam pensando em ganhar dinheiro com os hinos, eles estavam pensando em garantir que cada geração tivesse acesso à mesma mensagem que a geração anterior. Então, os hinos eram profundamente embasados na palavra. A gente vai ver também situações em que jovens tinham acesso ali a versículos memorizados, a grandes porções da palavra memorizadas, que nós não temos hoje em muitos locais, porque nós andamos com a Bíblia, nós temos ela disponível o tempo todo e por isso a gente não se preocupa em guardar o que está escrito. Eles não tinham esse acesso, então eles memorizaram porções enormes dessas escrituras, com foco não em deixa eu sofrer aqui, porque a vontade de Deus é que eu sofra, deixa eu passar um sofrimento para mim, não é esse, mas com foco em se Jesus é Jesus e eu creio nele, e a palavra é verdade e a palavra de Deus, que tipo de vida eu deveria estar vivendo? Se isso aqui é verdade, o que eu deveria estar fazendo com essa informação? Porque eu creio em Jesus é muito fácil, mas se eu realmente creio no Jesus que está na Bíblia e nas coisas que ele disse, então a vida que eu vivo deveria ser diferente. Se eu realmente creio nisso, o que eu estou disposta a fazer por causa da minha fé? Se eu realmente creio nisso, quão longe eu vou por causa do que eu creio? Porque se eu de fato creio nisso, isso vai ter que mudar tudo na minha vida. Não só isso, nesse livro eu tirei uma das citações que eu comecei a usar pro resto da minha vida e eu não lembrava. Eu me lembrei disso quando eu peguei hoje para folhear e trazer aqui para vocês. O final do livro, ele diz assim: para a família Ripken, a aventura continua. Gostaria de se juntar a nós? Gostaria de saber por onde começar? Comece seguindo as instruções da voz do Espírito Santo. A voz que falou com Pramana numa visão à meia-noite. Encontre Jesus, encontre o Evangelho. Ao assim fazer, saiba que os inúmeros cristãos de todas as origens religiosas nos fizeram lembrar. Não há ninguém igual a Jesus. Ninguém mais oferece fé como a dele. Não tenha medo do custo ou se preocupe com o risco. Não se esqueça do que o homem mais corajoso que já conheci me disse. Jesus é digno, digno de tudo. Inicie sua própria jornada espiritual. Descubra por si a incrível paz e o poder que você também pode vivenciar ao viver pela fé da ressurreição. Sua vida não será mais a mesma e seu mundo virará de cabeça para baixo. Parece loucura, eu sei, mas posso lhe garantir não é. É simplesmente a insanidade de Deus. Além disso, há algumas partes muito interessantes e para mim uma das minhas favoritas realmente é quando ele vai encontrar com os chineses. Ele passa alguns dias fazendo entrevistas quando ele chega no meio desse povo. E um dos relatos que eles dão é o seguinte: ele ainda vai ser usado poderosamente por Deus um dia, mas hoje não pode confiar no que diz, pois ainda não foi preso. Essa era uma atitude constante na China. Ali consideravam a confiança e o respeito pela maturidade espiritual proporcionais à quantidade de sofrimento enfrentado em virtude da fé. Se alguém ainda não tivesse enfrentado perseguição e sofrimento, não merecia confiança até que isso acontecesse. Talvez o mais impressionante de tal conclusão era o pressuposto de que o sofrimento e a perseguição aconteceriam, mais cedo ou mais tarde. Belíssimo, belíssimo. Vocês podem ver que o livro tá até meio amarelado, não sei se mostra na verdade, mas o livro tá um pouquinho amarelado, ele chegou a mofar um pouquinho da página mesmo, do material dele. Ele está todo marcado. Eu li esse livro muitas vezes. Tá todo marcado. Eu amei profundamente. E sempre que eu penso num livro para indicar, eu quero ler um livro sobre a obra missionária, eu quero ler um livro sobre a igreja perseguida, tem muitos.
Aqui temos muitos, eu quero trazer mais para vocês, mas eu gosto desse. Eu gosto desse porque ele começa com questionamento. O foco dele nunca foi alguém muito apaixonado pela obra e que sabe que vai funcionar e vai e dar as caras porque sabe que funciona. É um homem que passou por um momento extremamente sensível na vida e na família dele, e ele não quer abrir mão do evangelho. E ele quer saber se funciona. É verdade a palavra do Senhor realmente é poderosa para operar em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de situação? Então, deixa eu ver se isso está acontecendo. E ele vai e ele descobre que tá. Isso é lindíssimo. Então, eu indico esse livro para vocês. Gente, por hoje é só. Eu vou voltar em breve com outras indicações de livros e outro conteúdo para vocês. Espero que vocês continuem acompanhando. Que o Senhor abençoe imensamente a vida de vocês e até o próximo vídeo.